entenda esse texto. Eu quero que você identifique. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria o seguinte: que tipo de solo eu pertenço? Essa pergunta eu fiz para mim quando eu estava lendo. Gilmar, que tipo de solo você pertence? A palavra de Deus, ela nos mostra 4 tipos de solos hoje, dentro da igreja. E nós precisamos observar claramente que tipo de solo que eu pertenço. Eu espero que todos aqui pertençam ao solo, que é o último solo, que é o solo bom, que é aquele solo frutífero, aquele solo que vai dar fruto, que vai render. Mas muitas vezes nosso coração não é aquele solo. Muitas vezes nosso coração é um solo pisado, que é um caminho duro. Às vezes nosso coração é um solo rochoso, é um solo cheio de espinho, e que precisa ser tratado. Quando Deus vem trazer algumas coisas para o nosso coração, é porque Ele está mostrando, fala: Gilmar, o teu solo é assim, Gilmar, você precisa mudar o teu solo. Eu quero fazer algo na sua vida, mas eu quero que você entenda que solo que você pertence. Então que Deus possa estar assim, mostrando para você, nessa noite, que solo você pertence. Amém? Vamos ler lá. Deixa eu trocar de olhos, senão eu não enxergo. Tem problema quando a gente vai ficando mais velho. Vamos ler de uma forma responsiva. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem os próximos, pode ser? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Lê o capítulo agora do 18 até o 23. Pode ler. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós nos rendemos à Tua palavra. Senhor, nós nos rendemos à Tua ortodoxia. Senhor, fala ao nosso coração. Nós não queremos entrar, nós não queremos sair daqui, nós como entramos, mas nós queremos sair daqui transformados pela Tua palavra. Queremos sair daqui mexidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, venha sobre nossa vida, Senhor. Venha, Deus, sobre o nosso coração. Abre a nossa mente, Pai. E, ó Deus, e planta a Tua palavra em nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então, queridos, aquilo que eu estava falando, a intenção do Senhor é o que você é, não é o que você faz, mas aquilo que você é. Que nós possamos entender aqui nesses versículos que nós lemos,
No início de Jesus, ele começou a falar, ele foi até um barco, ele subiu no barco, foi um pouquinho mais para dentro do mar ali, para que houvesse uma audição um pouquinho melhor, por causa da multidão que estava ali diante dele. E ele começou a falar em parábolas para aquelas pessoas. Eles não entenderam nada, nem os discípulos entenderam. E depois Jesus começou a ensinar aos discípulos a traduzir a palavra, a tudo aquilo que ele estava falando, ensinando para os discípulos o que ele estava querendo dizer naquele momento. Queridos, o que eu aprendo com essa palavra é que naquele tempo o pessoal saía semeando, eles colocavam um saquinho aqui do lado com as sementes e saíam jogando a semente. Algumas sementes elas caíam no caminho onde o pessoal passava e pisava no caminho duro. Outras sementes caíam entre a rocha, lugar que tinha mais pedra. Outras caíam onde tinha espinhos. Era dessa maneira que eles faziam, porque o povo da Palestina, eles trabalhavam muito na cultura naquela época. E Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas, através de uma parábola que todo mundo já tinha mais ou menos uma ideia do que seria, do que era. E ele estava querendo mostrar para aquelas pessoas a diferença dos solos, da semente. E você pode ver que em todas as partes eles falam assim, todos ouvem a palavra do reino. Todos ouviam a palavra do reino. Todos ouviam. Mas qual a diferença disso aqui? Quando a gente olha que até a semente caiu à beira do caminho e veio as aves do céu e roubaram a semente. E roubaram a semente, porque eles não compreendem, diz a palavra de Deus, eles não compreendiam aquilo. Sabe que uma coisa que às vezes a gente acha que Satanás, ele não entra dentro da igreja. Às vezes a gente acha, porque nós estamos aqui, e nós achamos que aqui está cheio de anjo, e Satanás e os demônios não entram nesse lugar. Aí você se engana, porque a palavra de Deus diz que o maligno vem e rouba a semente que foi lançada no seu coração. Onde que ela foi lançada? Aqui. Ela está sendo lançada no seu coração. E a palavra de Deus diz que o maligno vem e rouba a palavra. Ela rouba a semente. Satanás vem e rouba a semente. Quando a palavra de Deus diz que eles não compreendem, sabe o que significa isso? Não tem interesse. Não tem interesse. Eu lembro quando eu estava na faculdade, existiam duas matérias na faculdade que para mim era terrível. Eu não compreendia de jeito nenhum, que era sociologia e filosofia. Para mim era grego aquele troço, não entrava na minha cabeça. Mas porque eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse. Por isso, aquilo para mim era muito difícil de compreender na faculdade. Eu tinha muita dificuldade nessas matérias. Então, quando nós vemos a igreja e nós não compreendemos, é porque você não tem interesse. Porque o seu interesse não está aqui nesse momento. Muitas vezes nós viemos à igreja em corpo, parece que só está o corpo, porque a alma está lá em casa. A sua mente está lá naquilo que você vai fazer. A sua mente está naquela festa que você não pôde ir, que seu pai fez você ir para a igreja. Poxa, tinha o aniversário do meu amigo e meu pai me fez eu ir para a igreja. Mas o seu corpo está aqui, a tua mente está lá na festinha. Eu estou só preocupado com o que eu vou fazer durante a semana. Você sai do culto e você não sabe aquilo que o pastor pregou. O pastor ficou a semana toda esperando ali, orando, falar, Senhor, o que eu falo? E você sai daqui e nem sabe qual foi o capítulo, o versículo, o livro que foi falado. Sabe o que aconteceu? O diabo roubou a sua mensagem, roubou a palavra do seu coração. E às vezes nós estamos aqui preocupados com o que nós vamos fazer. Nós estamos aqui preocupados e não percebemos o diabo roubando a mensagem do nosso coração. Você sabe por que veio o diabo? Qual é o ministério do diabo? É roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a sua paz, ele veio roubar a sua alegria, ele veio roubar os teus sonhos. Esse é o ministério dele. Ele veio matar a sua fé. Como que ele mata a sua fé? Enchendo você de coisa para fazer e deixar você com pouco tempo para ler a Bíblia, pouco tempo para você orar. Você passa o dia e você não orou, você não leu a palavra de Deus. E a fé, a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E a intenção do diabo é matar a sua fé. Quanto menos fé você tem, mais dificuldade você vai ter de enfrentar seus problemas, mais dificuldade você vai ter de enfrentar as crises que você vai ter na sua vida. Porque nós vamos ter crise na vida. Jesus não prometeu um mar de rosa para ninguém. Ele disse, tem de bom ânimo, porque no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Mas o diabo, essa é a intenção dele, é roubar
matar e destruir. A intenção do diabo é destruir a sua família, destruir o seu marido, destruir a sua esposa, destruir o seu filho através das drogas, muita mentira. Que nós possamos entender tudo isso. E entender e perceber qual solo o meu coração pertence. Qual solo o meu coração pertence? Será que eu venho para a igreja e não presto atenção naquilo que está sendo falado? Será que Jesus está falando com você? Quantas vezes Jesus falou com você? Ele ministrou o seu coração, mas você saiu daqui do mesmo jeito que você entrou, e você não sabe aquilo que Jesus falou, porque o diabo roubou a semente do seu coração. Quantas vezes a gente está no celular, quantas vezes eu vi na igreja as pessoas no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, dentro da igreja. O pastor pregando e a pessoa no TikTok. O diabo estava roubando a mensagem do coração. Toda vez que nós viemos para o culto, há uma necessidade imensa de entender aquilo que nós estamos fazendo. Nós perdemos o temor de Deus, nós perdemos essa essência da igreja. Aquilo que diz lá em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você vem para a igreja, você imagina a sua manhã vai ser a posse do Trump, vai ser a posse do homem mais poderoso da terra aqui agora, falando no nosso âmbito humano. Você acha que as pessoas que vão lá, que foram convidadas, vai de qualquer jeito lá? Ou vão lá realmente entendendo aquilo que eles estão fazendo? Se lá o camarada vai com muito, dá até medo, vai que fala alguma coisa errada lá, manda... Entende? Agora a gente vem para a igreja e a gente não tem temor no nosso coração. A gente não imagina que você vem diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, e ali Ele estará. E a Bíblia diz que não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa que Ele dissesse. Se Ele falou que Ele estará, Ele está. Jesus está no nosso meio. Isso é uma alegria no meu coração. Eu fico muito feliz quando eu vou à igreja. Eu fico muito feliz quando eu vou à igreja, queridos. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 15, 20 anos e elas até hoje não se batizaram, até hoje não foram nas águas, não aceitou o batismo. Aí porque ele fala assim, eu preciso esperar o tempo certo, eu preciso esperar o momento certo para me batizar. É porque não quer deixar as coisas antigas, as coisas velhas que ele faz, não quer deixar o boteco dele, não quer deixar aquela vida que ele tem, porque ele sabe, eu vou batizar depois. Não, sim. A responsabilidade, querido, o amor que a gente tem por Deus é algo que vai mudar a nossa vida. Eu lembro quando eu me converti em 1987, a coisa que eu mais queria era batizar. Eu ansiava pelo batismo, eu não via a hora do pastor falar, Gilmar, nós vamos marcar o batismo para tal dia. Quando marcou, eu pulava de alegria, porque eu não via a hora de me batizar. Nós precisamos ter isso no nosso coração, o amor e o temor de Deus na nossa vida. O segundo caminho que a gente aprende aqui